Oi gente, tudo bem? Sou eu aqui novamente, Sussu Norberto, e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema muito interessante, que é o autismo leve. Aí você vai perguntar, o autismo leve é leve mesmo? Não mesmo. Diferente do que muitas pessoas pensam, o autismo leve também tem limitações e dá bastante trabalho. Um exemplo disso, hoje mesmo eu postei no blog a respeito do menininho de 8 anos de idade que tentou se matar, porque ele dizia que dormir era melhor do que estar acordado. Aí eu te pergunto, que grau de autismo essa criança tinha? Ele era um autista leve, considerado leve, ele fazia de tudo, ele estudava, ele lia, ele escrevia, ele tinha uma vida normal, ele interagia. E você vai pensar, uma criança que faz tudo isso tentou se matar. Exatamente. Para vocês verem que o autismo leve também tem as suas limitações. O autismo leve também requer cuidados e atenção. Não é tão leve assim quanto as pessoas imaginam. Também dá trabalho, a criança também tem sensibilidade sensorial, a criança também tem dificuldade de se alimentar, a criança também tem dificuldade de interagir, né? E mesmo olhando nos olhos, mesmo ela estudando, mesmo ela lendo, mesmo ela fazendo tudo isso, ela também sofre. Porque a maioria dos autistas, quase não todos, tem um transtorno de ansiedade, né? E esse transtorno de ansiedade faz com que a criança fique nessa agonia, nesse desespero, onde às vezes ela entra em depressão, mesmo criança, e acaba tentando fazer uma coisa errada, né? Que é tentar se matar. E vários fatores podem contribuir para esse tipo de situação. Um deles é a falta de tratamento. Então, mesmo que o seu filho seja um autista leve, não deixe de tratar dele. Por mais independente que ele pareça ser, ele precisa de cuidados e ele precisa de atenção. Não deixe de fazer as terapias, não deixe de fazer um acompanhamento psicológico com o seu filho, porque ele também precisa de cuidados. Tá? Autista leve não é leve, precisa de muita atenção, justamente porque ele interage, porque ele entende melhor, compreende com mais rapidez as coisas, ele também precisa de atenção redobrada, tá? E no caso desse menininho, né, ele estava num grau de depressão, né, de ansiedade e depressão. Aí você pergunta, nossa, mas uma criança, por que uma criança ficaria deprimida? Hoje em dia tem tantos fatores que deixariam uma criança deprimida, né? Um deles, por exemplo, às vezes é a discórdia entre os pais. Às vezes os pais são separados, né, e a criança tem que ficar um pouco com a mãe, um pouco com o pai, ou só com a mãe, ou só com o pai, ou às vezes perdeu, né, um parente, o pai ou a mãe, né, é criado por um só genitor e sente, né, a falta da outra pessoa. Então é um dos fatores que contribui. A criança fica desolada, a criança fica deprimida, fica triste, fica pelos cantos. Então não ignore os sinais. Toda criança que está passando por uma dificuldade, uma ansiedade, uma depressão, ela dá algum indício. Ela vai fazer isso em desenho, ela vai expressar isso falando. De alguma forma ela vai demonstrar. Então observem seus filhos, pega o caderninho deles, observe se eles fazem algum desenho. Uma maneira de vocês estimularem a criança como um todo, né? Tanto para poder ser uma questão de estímulo, como uma questão de observação, é o desenho. O autista, principalmente o leve, eles gostam muito de desenhar. Eu digo isso porque o meu filho, se der uma caneta a ele, um lápis, um papel, ele está ali fazendo desenho. Então, assim, eles gostam de desenhar e muitos expressam o que estão sentindo através dos desenhos, né? E é uma maneira deles se comunicarem. Às vezes eles não falam, porque não são verbais, mas desenhando eles conseguem se expressar. Então, é uma maneira de vocês estarem observando o filho de vocês. Mas de uma coisa é certa, o autismo leve não é leve. Não achem que o filho de vocês não precisa de apoio ou auxílio porque ele é um autista leve. Precisa sim, e muito cuidado, tá bom? Observem isso, o filhinho de vocês, porque é o nosso bem mais precioso.
Espero que essa dica tenha sido de valia para alguém. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Muitas pessoas acham que o autismo leve é leve, mas leve ele só tem um nome. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho.